O Corinthians, que recebe o Vasco em Itaquera. Vocês, Becker e Vesta, vai me dizendo. Hugo Souza, Sim. Mateuzinho. Isso aí. André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. É isso, a zaga titular. Se mudar alguma coisa, pode demitir o Dorival no vestiário. Calma aí, que é isso? Ranieri ou Martins? Quem tá pendurado aí? Peraí, calma. Fala, quem tá pendurado dessa turma lá atrás? De trás aí. Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Rapaz. Gustavo Henrique. O André. O André, Carrilho. Calma aí. Só. Da defesa. Peraí, da defesa tem. A defesa é o Hugo Souza, André Ramalho e Mateuzinho. Mais da metade. Não, Gustavo Henrique também. Gustavo também. Então. Praticamente todo mundo, menos o Matheus Bidu. Só o Bidu que não O Corinthians tem 8 pendurados. Sim. Só nessa aí já são 4. Por isso que eu tô perguntando de trás ali. Só o Bidu que não está da zaga. Provavelmente alguém aí vai tomar um Ranieri ou Martins, quem tá pendurado aí? Não. Ninguém. Bidon ou Carrilho. O Bidon está pendurado. Maicon tá? Maicon está. E Garro. E o Garro também. Rapaz. Ou seja, dessa turma aí também de 4, 3. São 8 jogadores pendurados, 7 praticamente titulares. Só o Angileri que você tira disso. Você pode dizimar o seu time para um segundo jogo da final. A verdade é essa. Sim. Você perde 5 caras, 5 titulares de 10 de linha, você faz o quê? Ou perde o seu goleiro, que a distância para os outros é daqui até a lua. Olha. Então, Júlio Alberto. Olho vivo na arbitragem. Rafael Klein. Olho vivo. Sim, falei bastante. Vai dar uma segurada, você não acha? Mas claro que vai. Mas é óbvio tá que certo. vai. Como tá certo? Não, para preservar o jogo. Nem você acredita nisso. Preservar o jogo. Preservar o Existem espetáculo. alguns campeonatos, eu não vou me lembrar quais, agora não sei se Copa do Mundo tal, que na semifinal dá uma já dá uma zerada e tal, né, para não perder os principais jogadores. O Vasco tem só o Verratti e o Piton, mas o Piton tá machucado. É algo para ficar de olho, assim. Eu aceito qualquer tipo de cartão se o cara cometeu falta, precisou parar a jogada. O que eu não aceito é por reclamação. Mas isso tem influência no jogo, sabia? Sim, claro. Aí você vai ter que escolher algum que não tá. O Garro reclama o tempo todo. Isso, Certo? O Maicon vai estar com a tarde de capitão se ele tiver? Então. Mas tá autorizado a falar, mas... Ele vai ter que conversar com o árbitro. Falar, vem cá, eu tô pendurado, posso falar? Na teoria, o cara do capitão que pode falar. E assim, exato. A regra agora Mas escolher o capitão hoje é importante. Tem que escolher um cara que possa falar e possa não tomar cartão, né? E não pode ser o Yuri. Não pode ser o Yuri. E nem o Memphis. Mas você não acha que tá certo o árbitro pegar e preservar o espetáculo? Chegar 2 minutos de jogo, pá, cartão? É duro, hein? Estraga. Não, assim, tem esse lado radical e tem o outro. Do cara sair dando open bar de amarelo, querendo, não querendo. Qualquer jogador que vai conversar com ele, ele já levanta o amarelo. Não, ele me xingou, por isso que eu dei amarelo. Então, já dá o recado. Fica condicionado à vontade do cara, né? Basicamente é essa. Obviamente o árbitro sabe de que todos são pendurados, ele se prepara para um jogo desse tamanho. Ele foi colocado, o Wilton deve apitar o segundo jogo, porque o Klaus não pode, tem os da Federação Carioca que também não pode. Então tem muita gente travada por conta de ser São Paulo e Rio. Então, Daroncão, não? Também pode ser o Wilton ou o Daronco. 1-0 pro Corinthians, Daronco no jogo de volta. O que a gente faz aqui? É campeão, como eu tô falando faz tempo. Então esse é um provável Corinthians. A gente viu ali algumas possibilidades de mudança. Então, põe aí de novo na tela. Põe aí de novo, que é importante. Porque é essa galera toda que tá com problema, né? O Garra é a panturrilha, o Ranieri é o tornozelo, os dois da frente com virilha e joelho também estão zoados, mas aí até então estão jogando com dor e, sei lá, infiltração ou não, isso a gente não sabe, mas estão jogando. O problema todo são esses daí do meio. Então, o que acontece? Se jogar o Garro, o Bidon vem para trás, alguém tem que sair, que eu acho que eu duvido que ele vai tirar o Bidon, que tá jogando bem. Se o Garro não começar, como não começou nos 2 jogos com o Cruzeiro, o Bidon vai para meia e aí ele escolhe depois os outros volantes também. Então, de opção de volante tem, né? Tem. Só em relação ao meio-campo, ali não tem um entre parênteses no Maicon, mas o Maicon saiu muito desgastado domingo. Verdade. Muito desgastado. Na quarta-feira, já acaba o jogo no Mineirão, o Maicon deita no gramado. Tamanho de desgaste que ele já estava na quarta-feira. No domingo, o Maicon saiu muito desgastado. O Maicon seria batedor de pênalti. E ele não aguenta terminar a partida. E saiu muito desgastado. Então, o Carrijo e o Martins, o Dorival tira no intervalo no domingo.
Então estão mais desgastados, mais descansados, embora tivessem sido titulares no Mineirão. Então dá pra gente ficar pensando, daqui a pouco, o Maicon é um cara de confiança do Dorival. Talvez a grande aposta do Dorival no Corinthians seja o Maicon. Tentou o Maicon de primeiro volante, tentou o Maicon de um lado, e o Maicon sempre... contra parte da torcida, né? Ele foi e bancou o cara. O Maicon, o carimbo do Dorival no Corinthians titular é o Maicon. E deu a faixa de capitão pro Maicon também. Maicon joga demais, cara. Mas... Ele que não gosta do cara? Ele tá muito desgastado. Parte da torcida tá desgastada com ele. Parei, porque... Né, e é um desgaste que vou mandar Emiliano Martins. É um desgaste... O Márcio é bem fã do Maicon, gosta muito, sempre falou muito bem dele aqui. Mas esse desgaste é um pouco pelas lesões. Só que aí que tá. O Maicon, ele deu muito mais azar do que culpa dele. Você tem 2 lesões de cruzado. Você acha que o jogador quer ter lesão de cruzado? Um jogador do Juventude chuta a lateral do joelho dele, o joelho dele vira cruzado. Ele teve ainda uma lesão muscular grau 3, que ele até hoje se revolta com quem autorizou ele. Ele avisou que estava com dor, isso foi em 2022 ou 2023. Ele avisou, tô com dor, ou o médico ou o preparador físico na época falou, não, dá para treinar. A hora que ele entrou no campo, abriu o músculo grau 3. Até hoje ele é revoltado com essa história porque ele avisou que ele estava com dor naquela época. Outra lesão, que também ele não controla, Corinthians, Flamengo, Libertadores. Ele vai tirar uma bola de trás, daquelas que você tira chutando, né, para mostrar raça, não sei o quê. Thiago Maia levanta a sola, ele dá os dedos do pé, quebra 2 dedos do pé na chuteira do Thiago Maia, que foi com a sola. Aí o cara fica 1 mês, 2 meses parado. O cara quebrou o dedo chutando uma bola. Então, assim, ele deu muito azar, o Maicon, com lesões que ele não tem culpa. E aí o torcedor foi pegando bronca, de novo ele machucou, mas sem entender contexto. Ninguém quer ter lesão de cruzado, ele teve 2. E o camarada, quando tem lesão de cruzado, para ele voltar no ritmo normal, depois de ficar 9 meses parado, quando ele tá voltando, ele tem outra de cruzado. Mais 9 meses. Então, você não controla esse tipo de coisa. Então o torcedor foi pegando bronca, não é mais o mesmo Maicon, porque o Maicon jogou 17, 18 dele, é um negócio absurdo, jovem, rápido, pá... Ele não é mais o mesmo, mas ele tem ainda o refino de um passe diferente, ele tem uma boa saída de bola, só que parte da torcida pegou muita bronca por esse monte de lesão dele. Mas tem um pouquinho de, entre aspas, culpa do Dorival nesse ranço da torcida com o Maicon, porque o Dorival chega e tenta o Maicon como primeiro volante, apostando em ser o primeiro volante passador. E aí o que acontecia, logo no início do Dorival, a gente via o Ranieri chegar mais na área e o Maicon lá atrás. Não fazia muito sentido. Né? Depois de um tempo, o Dorival organizou o time de tal maneira que o Ranieri faz o primeiro volante e às vezes terceiro zagueiro, e o Maicon é esse meio campista dos lados. Às vezes da esquerda, às vezes da direita, dependendo do companheiro. Se é com o Carrijo, ele joga mais à esquerda. Com o Bidon eles podem inverter, e o meia lá. Então, o Dorival tem um pouco de responsabilidade disso, mas, ao mesmo tempo que ele errou com o Maicon de primeiro volante, ele não abriu mão do Maicon. Não deu certo aqui, coloca do lado e traz o Ranieri de volta. Cara, coloca de novo a escalação ali. Maicon é um jogador completo, cara. Só pra gente alinhar. Então as opções são... Não tem... É um ou outro dos que estão ali, não dá pra mudar mais nada, tipo, não dá pra ser o Bidon. Dá, porque, por exemplo, se o Garro não começa, ele não começou nem em Minas, nem na Neoquímica. É aí que eu queria chegar, Marcos. Você vai pôr o Bidon pra frente, como meia, como jogou nos 2 jogos. No lugar do Garro. No lugar do Garro. E aí você escolhe depois seus volantes. Quem que tá melhor fisicamente? O ponto que o Becker toca é bom, porque o Martínez e o Carrilho jogaram 45 no final de semana. Na teoria, eles estão muito menos desgastados do que o Maicon, por exemplo, que jogou quase os 90, saiu com 85, 86 Mas aí o problema é o lado do campo, né? Isso, aí você tem que analisar esse tipo de coisa. Qual vai estar melhor do lado esquerdo, do lado direito, tá tudo bem. Você pode jogar com 3 canhotos no time? Pode, também pode, no meio de campo cheio de canhoto. Então você tem toda essa discussão para ser feita. Né? Mas se ele quiser a tal da energia que ele já falou algumas vezes, é Ranieri, Martínez, Carrijo e Breno. Isso. Breno Bidon. Esse é o meio campo. Se ele quer um meio campo de mais energia, é esse. Se ele quer mais qualidade, tem que muito pensar no que é o Vasco também. Ele vai querer marcar a saída do Vasco? Quem que vai ser o meio campo? Vocês acham que eu acho que o Bidon na vaga do Garro seria bom para
Também. Para esse primeiro tempo aí, correndo feito um doido lá na saída de Foi bola. assim que ele pensou nos jogos do Cruzeiro. Guarda o Garro pro segundo tempo. Porque o Garro não vai fazer esse trabalho. Se ele fizer, ele sai no intervalo. Né? O Garro tá a panturrilha e o joelho. Tem as duas coisas. E ele entrou muito bem domingo. Entrou em BH muito bem também. Agora, e também tem outro detalhe aí, viu, Tiras? Desculpe. Pode falar. Que é a falta de condição física do Yuri e do Memphis. Sim, não Então, para você ter sustentação... Tá legal agora? Tá legal, mas os 2 jogos, ele corta pro banco, ele depois que é substituído, tá lá o gelo em volta do joelho dele. Tem gelo no joelho. O que a gente não sabe. Ele teve aquele problema no joelho, ele até faz o vídeo, né? O pessoal puxando com a seringa, tirando algum... líquido. Sei lá... Fazendo pulsão. Pulsão lá do joelho dele, sai o líquido de dentro do joelho dele. Então, alguma coisa tem. Não tá 100%. O Yuri, então, menos O Yuri ainda. preocupa mais. No estádio, você vê que o Yuri não tá correndo com desenvoltura. Ele corre e parece que não consegue chegar. O negócio da virilha não é simples. Os caras estão no sacrifício, último jogo, dos últimos 2 jogos do ano, temporada desgastante. Então, eles Agora, estão no tem limite informação ou só palpite sobre se o Garro começa ou não jogando? Por enquanto, só palpite. Porque não tem essa informação, porque em Minas e contra o Cruzeiro na Arena ele não jogou, ele foi reserva, só que entrou bem os 2 jogos. Numa dessa ele falou, o seguinte, eu me preservei na semifinal, fortaleci ali a panturrilha, o joelho e tal, consigo começar. Aí o Dorival pode optar por isso, pode optar por ele começar. Só que ao mesmo tempo, quem jogou ali como meia, na minha opinião, foi o melhor jogador da semifinal. Fazendo a nota do primeiro jogo, nota do segundo jogo, dividir por 2, o Breno Bidon foi o melhor jogador da semifinal. Claro que tem o desenho dos pênaltis, que é outro contexto. Então, o Breno ter ido tão bem como titular, dá segurança para o Dorival ter a carta Rodrigo Garro para o segundo tempo. Que entrou muito bem e segurou o resultado em Minas, e entrou muito bem e fez o Corinthians jogar muito o segundo tempo contra o Cruzeiro. E tem 2 coisas que ajudam muito quem está nos assistindo. Primeiro, você tem aí 5 volantes, como você joga com 3 e ainda tem o Bidon que pode virar meia, quem você troca de posição ali tá tudo bem. Vai ter seus defeitos, suas virtudes, mas tá tudo bem, eles estão acostumados. E a outra coisa, esse lance do entrosamento. Esses caras que estão na tela é o mesmo time da arrancada do ano passado, gente. Eu venho falando, isso não é pouca coisa. Isso é um enorme trunfo. O Palmeiras trocou 8 titulares, o São Paulo trocou 6, o Flamengo trocou 5, o Cruzeiro trocou. O Vasco, então, a gente vai mostrar o provável Vasco, 5, 6 que nem existiam em fevereiro. O time que arranca, vou pegar aqui um exemplo, ganha 2-1 do Vitória lá em Salvador, aquela loucura que foi aquele jogo. É quase o mesmo time que está aí na tela. Isso era outubro do ano passado. Então isso faz muita diferença. Manteve o mesmo elenco, manteve os mesmos jogadores e isso aí ajuda demais. Independentemente de quem vai preencher esse meio campo, todo mundo se conhece, todo mundo já jogou junto. Você pode escolher a formação que for, em algum momento já foi essa formação. Ranieri, Martinez e Carrilho, ou Carrilho, Martinez e Bidon, ou Bidon e Garro e enfim. Todo mundo já jogou. Todo mundo já se conhece, então acho que isso é um fator que facilita muito nessa hora para o treinador. Olha, vamos colocar agora então, portanto, o Vasco, que deve entrar em campo contra o Corinthians. Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita. Thiago Mendes, Barros e Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes. Ryan, calma, ainda não saiu campeão, mas estaria na seleção da Copa do Brasil, vamos dizer assim. Ah, sim, claro. Né? Acho que é um dos grandes destaques da Copa do Brasil, ao menos nesse... Ó, o campinho, Tirone, você percebe, ó, não tem uma dúvida, é o mesmo time titular, não tem suspenso, não tem machucado, não tem lesão, não tem nada. O Vasco está inteiro para esse jogo, a única problema ali é o Pumita, que está improvisado, porque ele é lateral direito, só que ele está fazendo a esquerda porque o Piton está com uma lesão. No restante, é o mesmo time que vinha jogando. Então, assim, eles também estão com isso. Mas, ó, André Gomes chegou depois. O Thiago Mendes chegou depois. A dupla de zaga chegou depois. E o próprio Nuno Moreira chegou depois. Então, assim, é bastante troca perto do time que foi iniciado. Lá com o Carille, que tomou 3-0 na Neoquímica Arena, quando o Carille priorizou a Sul-Americana e caiu lá em Itaquera e tomou 3 e mais 2 gol anulado pelo Daronco
por falta na origem, enfim, tomou um baile o Vasco. Era para ter sido 5, 6-0 naquela noite, e aí foi 3-0 só. Mas era outro time, era outros jogadores, era outro treinador e tudo mais. Até, eu repito, o Vasco entrou com reservas, poupando ali para a Copa Sul-Americana. Enfim, foi contestado o Carille naquele momento e tudo mais. Mas é um time que não tem problema. Não tem nem pendurado, praticamente, já pro segundo jogo. É quase que certo já o time, se ninguém machucar, é o time de domingo também. Então, claramente, é um Vasco mais pronto.